Barroco Brasileiro. Em destaque, contexto histórico. Estaremos vendo também a cobertura completa sobre a biografia de Gregório de Matos. E para começarmos a falar sobre o Barroco, devemos lembrar que a arte barroca é certa exuberância e excesso de ornamentos e detalhes, muitas vezes banhados a ouro. Os motivos são geralmente buscados na Bíblia. Lembrando também que o Barroco é um estilo artístico, ou seja, música, arquitetura, literatura e escultura. O Barroco foi a síntese da tentativa de unir o homem renascentista com as tradições religiosas e medievais. O Barroco caracteriza-se por expressar a solidão e o sentimento de agonia de um homem dividido entre a razão e a fé. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a repórter Marley, diretamente da Igreja Senhor do Bonfim. Boa noite. Estamos aqui diretamente à Igreja Matriz Senhor do Bonfim, onde iremos analisar algumas imagens e relacionar que tem tudo a ver com o Barroco brasileiro. Para nos ajudarmos, vamos conversar um pouco com o seminarista Elcio Inácio. Boa noite, Elcio. Você poderia nos explicar melhor sobre essas pinturas? Boa noite, Marileide. É um prazer, estar aqui e falar um pouco sobre essa arte da literatura brasileira, e não só brasileira. Quando a gente fala dessa arte sacra, sobre a influência da pintura barroca no Brasil, a gente pega primeiro as igrejas que nós temos. Sabemos que o barroco nasce com o século XVII, e a sua influência, então, é entrada também pelo século XVIII, pela Península Ibérica, e conclui com o período da crise econômica. Porém, foi uma das mais épocas brilhantes de sua cultura econômica. Porém, foi uma época marcada e surgida pela Itália, influenciada em sua escola, recebendo o nome de século do ouro. Apesar de ter surgido em Itália, a influência de sua escola está baseada nos autores espanhóis. Foi também muito importante a contribuição da pintura flamenca. No princípio, a pintura barroca, ela se caracterizava pelo tenebroso jogo de claros e escuros, onde nós podemos visualizar melhor aqui nessas imagens, onde nós temos jogos de claros e escuros, E a composição também dela tem os traços bastante assim fortes, carregados, robustos, E também temos no Brasil várias igrejas com essas pinturas de claros e escuros. Sabemos que no Brasil nós temos as igrejas que estão em Minas Gerais, ali em Ouro Preto. Nós temos naquelas ladeiras igrejas bastante influenciadas pela época do ouro, E essa época era marcada pela crise econômica também que o Brasil havia sofrido na época. E para falar melhor desta pintura barroca, nós aqui temos depois, no início, que destacar os pintores, Francisco de Zurbarán, um pintor monástico por excelência. Ele pintava nos mosteiros, e nos conventos, e era um dos principais clientes para a pintura a óleo. O pintor maior foi o Diego Velázquez. Ele era como um maestro, Ele sabia fazer, saindo daquela cor clara e escura,
ele soube fazer um jogo de cor, como podemos visualizar aqui em Nossa Senhora da Conceição, né? Esse jogo, né? Essa arte, essa harmonia de cores, aonde a gente pode ver pelo robusto rosto de Nossa Senhora, né? O fundo escuro e claro, e sobre o corpo as partes douradas, né? E também as suas curvaturas, né? Onduladas, né? Ela tem bastante curvatura, não é uma imagem simples, né? É uma imagem que você pode olhar, contemplar, mas que ela confunde, ofusca um pouco o olhar, porque ela é bastante brilhosa, né? E tem bastante condimentos de ouros, né? E o barroco então passa por essa fase, sai do claro, do escuro, para ter assim uma orquestra de cores, né? E essa cor fica mais assim acentuada, mais colorida. E depois nós temos também um dos nossos pintores aqui do Brasil, que é o Aleijadinho, aonde nós podemos visualizar, né? Temos então, né, em Bom Jesus, em Minas Gerais, né, os famosos profetas esculpidos por Antônio Francisco Luiz Boa, o conhecido como Aleijadinho, mestre do barroco brasileiro, né? Pelas tortuosas ladeiras de Ouro Preto estão imponentes construções do século XVIII para os ecoturistas do estado e o Parque Estadual da Serra de Ibitipoca. E também podemos visualizar as impressionantes estátuas, né, do estilo barroco, que estão também robustas, né, com aquele olhar assim bastante cheio e bastante forte, né? Para finalizar, sabemos que a pintura barroca, ao visualizarmos, nós temos uma harmonia de cores, aonde nós, no primeiro olhar, os nossos olhos se confundem ao ver as pinturas, né? E são pinturas de cores muito fortes e também de cores muito escuras e sobressaindo o colorido. Então parece fazer uma confusão, porque chama atenção e é uma atenção muito forte que acaba às vezes confundindo. Se a gente não olhar bem a pintura, não perceber os traços, você não consegue ter assim uma meditação, uma exatidão da coisa em si. Obrigada, Elcio. Nós encerramos por aqui essa matéria e voltamos aos estúdios com a Aline. Tenha uma boa noite. Obrigada. Já no Brasil, o barroco respondeu à consolidação de uma aristocracia colonial brasileira, que resultou de uma série de eventos que marcam a história do Brasil durante o século XVII, a primeira metade do século XVIII. Costuma-se assinalar o início do barroco no Brasil com a publicação do poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, e seu final com a publicação de obras de Cláudio Manuel da Costa. No Brasil, destacam-se os seguintes autores: Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. E para vocês ficarem sabendo mais sobre o barroco no Brasil, a repórter Antônia, com uma entrevista exclusiva. Bom dia, estou aqui fazendo uma entrevista exclusiva com o professor Cassimiro, que vai falar um pouco sobre o barroco brasileiro. Bom dia, professor Cassimiro. Bom dia, Antônia. Professor, o que o senhor sabe sobre, o que é que o senhor sabe a respeito do barroco brasileiro? Poderia falar para nós? Pois não. É um prazer te receber aqui na minha casa e falar sobre um assunto que não é minha especialidade. A minha especialidade, como muita gente sabe, se é que posso chamar assim,
pelo tempo que eu estou trabalhando nas áreas, é geografia e história. Quando se apresenta um assunto desse para mim, embora esteja estudando de letras, é uma novidade. É a primeira vez que sinto necessidade de falar a respeito de um assunto que não seja de geografia e de história, que eu leciono há mais de 30 anos. O barroco brasileiro é o primeiro gênero literário de verdade que acontece no Brasil após os primeiros anos de exploração colonial, com a chegada inicialmente de religiosos jesuítas que vêm trabalhar no Brasil e acompanhar a colonização, e eles começam a produzir os seus primeiros textos, cartas, algum tipo de literatura diretamente dirigida, digamos assim, ao nativo, ao selvícola, ao índio. E nesse escopo, nessa produção, vem aparecer, com o decorrer do tempo, o que se chama de escola barroca, que vai, a partir do final do século XVI, com José de Anchieta, até chegar mais lá para meados do século XVII, final do século XVII, quando surge um gênero novo. É nesse período aí do final do século XVI, em todo quase século XVII, que nós temos a produtividade literária brasileira, que é chamada de barroco. E o que os anjos e as igrejas têm a ver com o barroco brasileiro? O barroco, ele é voltado para o sentimentalismo, e esse sentimentalismo ele tem tudo a ver com a emoção religiosa. Então, como o Brasil estava sendo, por um lado, explorado economicamente pela metrópole portuguesa, que recebia o apoio da Igreja Católica, uma parceria que não era gratuita. Essa parceria era representada principalmente pelos jesuítas, que estavam aqui para gerenciar a educação do Brasil, junto aos nativos e às famílias que se interessassem, mais importantes, para a educação dos seus filhos, uma vez que não tínhamos um sistema organizado de educação no Brasil, gerenciado pelo governo da metrópole. Então, esses jesuítas, claro, por onde eles passaram, deixaram suas marcas, e os templos são grandes marcas daquele período, templos construídos no século XVI, raramente encontramos um, mas a partir do século XVII nós temos, inclusive aqui no município de Xique, a igreja do Miradouro, não é? Então, essas igrejas elas foram construídas de uma forma que chamam muita atenção até hoje e constituem um patrimônio do Brasil e da humanidade em várias cidades brasileiras, cidades mais antigas, Olinda, São Vicente, Salvador, Ouro Preto, São Cristóvão, Sergipe e várias outras cidades brasileiras, onde estão esses templos que muitas vezes eles eram, digamos assim, decorados com figuras de anjos e de outros seres bíblicos, como os profetas. E aí essa produção, digamos assim, cultural, artística, ela é classificada como barroco devido ao período que é o primeiro da história da literatura e das artes no Brasil. Fale um pouco sobre o famoso soneto Triste Bahia, de Gregório de Matos, professor. Bom, Gregório de Matos, ele foi um dos maiores vultos do barroco brasileiro, mas poderíamos colocá-lo, talvez, como parceiro dele, um quase contemporâneo, que esteve no Brasil durante muito tempo, o Vieira, o Padre Vieira. Mas como o Padre Vieira teve produção literária no Brasil e na Europa, quase que apenas Gregório de Matos é que é destacado como uma grande figura intelectual e literária do barroco do Brasil. Sobre o soneto Triste Bahia, nós podemos ler aqui, por exemplo, um verso ou uma estrofe inteira, deixa eu me localizar aqui, que inclusive foi motivo de sonorização, musicalização, composição musical de Caetano Veloso.
Esse poema foi musicado por Caetano Veloso e tornou-se uma das canções que ele interpreta em alguns dos seus discos e nos seus shows. Essa estrofe diz o seguinte: triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. Esse trabalho de Gregório de Matos, é claro que é uma crítica que ele faz entre a pompa que a Bahia tinha já naquele tempo, no século XVII, em pequena quantidade, essa pompa, essa riqueza que na verdade não se traduzia em felicidade para o seu povo, porque a maioria absoluta da Bahia do tempo de Gregório de Matos era serva, era escrava, era submissa à vontade da metrópole portuguesa. Aliás, se nós fôssemos pegar esse soneto de Gregório de Matos, do século XVII para a atualidade, nós verificaríamos que não houve muita modificação para a Bahia e para o Brasil em geral, em termos sociais e econômicos. Quer dizer, essa dessemelhança que Gregório de Matos criticava, ele foi um poeta crítico, causticamente crítico contra as autoridades, contra o domínio que o Brasil sofreu durante 322 anos com a colonização e com a continuação com a escravidão até o final do século XIX. Ele foi um crítico terrível desses usos e costumes absolutistas que tomaram conta do Brasil durante a grande parte de sua história, e nessa poesia ele manifesta seu protesto, ele descreve essa situação, apresenta sua crítica e mostra como a Bahia tinha duas faces. E a Bahia que ele está falando aqui, naturalmente, era apenas o recôncavo nessa época, porque o sertão, o nosso sertão, ainda não era ocupado, ainda não era explorado, ainda não era habitado como hoje. Então, no recôncavo baiano, o que ele via? Ele que tinha também o costume de vez em quando deslocar-se de Salvador para os engenhos ali na periferia de Salvador, em Candeias, hoje onde está Candeias, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Mata de São João, Pojuca. Ele tinha o hábito de vez em quando de sair da capital, ir para esses lugares. Ele era um boêmio, ele gostava de farra, ele tocava algum instrumento, ele cantava. E quantas vezes ele deve ter apresentado esse soneto em forma de protesto, cantando, ele próprio musicando. Infelizmente essa parte musical não chegou até nós, mas essa letra chegou, com essa crítica forte, comparando a ostentação de uns poucos ricos e a miséria da maioria explorada pela colônia portuguesa e pelos donos de engenho do recôncavo baiano. Professor Casimiro, por que a poesia burlesca é a mais circunstancial de Gregório de Matos? A poesia burlesca, ela aparece mais na obra de Gregório de Matos, porque ele era, antes de tudo, digamos assim, um galhofeiro, um poeta que nós compararíamos com alguém hoje, que muita gente conhece, o Juca Chaves. Assim, o tipo crítico, que critica a autoridade, que critica as instituições, que critica o sistema. Ele era um homem que passou por algumas dificuldades políticas por causa dessa sua posição, de crítico feroz, de gozador feroz, de galhofeiro, né? Ele criticava as autoridades portuguesas, as autoridades brasileiras que representavam Portugal, criticavam os ricos, criticava a própria Igreja Católica Apostólica Romana. E esse tipo de poesia, então, na sua vasta obra, é a que tem mais espaço. Ele usou muito esse sistema. Nós temos em sua obra a poesia satírica, mas nós temos principalmente a poesia burlesca, que foi a que ele mais se utilizou para criticar o sistema, criticar a exploração que o povo brasileiro, principalmente o povo da Bahia, sofria diante das autoridades portuguesas e da Igreja Católica Apostólica Romana. Obrigado, professor. E assim termina a nossa entrevista de hoje, falando sobre o barroco brasileiro. É com você, Maria. Boa noite, estou aqui com a professora Adriana Carvalho para falar um pouco sobre o barroco brasileiro. Professor, como o barroco foi e é traduzido no Brasil?
O barroco, ele foi introduzido, uma das figuras mais expressivas, na verdade, do barroco foi Gregório de Matos. Ele foi um poeta muito satírico, e inclusive essa é uma das características do barroco. Gregório de Matos, em suas poesias, ele criticava a sociedade, a igreja, e foi conhecido como Boca do Inferno, porque ele chegou a ser exilado justamente em um momento que foi no século XVII, né, quando o Brasil ainda vivia sob a dependência de Portugal, o Brasil ainda era colônia, então a igreja tinha um poder muito grande e ele criticava os políticos da época, né? Existe uma poesia satírica dele que ele diz o seguinte, que os governantes, eles não sabiam nem comandar a cozinha deles, ou seja, a casa deles, e queriam comandar o país. Então, Gregório de Matos, ele não tinha medo, ele não tinha temor de nenhum dos governantes, não tinha um temor do clérigo, da igreja. Ele criticava a sociedade, criticava as mulheres. Então, ele não tinha temor de nada. Ele, através da poesia, ele conseguia mostrar a realidade da sociedade. Então, por isso que foi considerado o Boca do Inferno, porque ele satirizava, ele ridicularizava, inclusive ironizava a sociedade de sua época e fazia isso com muita graça, né? E em suas poesias ele retrata também a sensualidade, né? O amor, o lirismo, mas o forte de Gregório de Matos foi a sátira, né? A poesia satírica, a poesia de crítica social. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as poesias barrocas. Pronto, então vamos utilizar aqui Gregório, que ele na poesia e na literatura barroquina foi a maior expressão brasileira. O que é que Gregório de Matos faz em suas poesias? Quando ele fala da mulher, primeiro ele endeusa a mulher e ao mesmo tempo ele mostra a mulher como carnal. Porque o período barroco é aquele período considerado como um período de crise ideológica do homem. Na Idade Média, né, até o século XV, havia a preponderância do teocentrismo. Então, tudo era explicado, né, por Deus. Então, Deus era o centro de todas as coisas. Toda a literatura ela era teocêntrica. Então, Deus estava no centro. Todas as experiências humanas eram explicadas na concepção divina. Então, era o momento do homem medieval, o homem cavaleiresco. Então, o que é que acontece? Nesse momento do barroco, o Renascimento, um momento histórico em que as descobertas científicas, né, elas acontecem, o descobrimento da imprensa, né, o desenvolvimento dos mapas, né, da cartografia. Então, é um momento em que o homem ele passa a ter o conhecimento, ele passa a dominar o conhecimento. Então, nesse momento, nesse período barroco, ocorre um conflito do homem. O homem, ora ele tende à espiritualidade, ora ele tende à carnalidade. Então, o homem ele entra num conflito de identidade. Ora, nas poesias barrocas, Gregório de Matos, ele mostra o homem, ora, buscando Deus, e ele retrata essa busca por Deus em suas poesias, trazendo as questões do pecado, né, do desejo divino, e ao mesmo tempo ele mostra o contrário, o homem como pecador. Então, nesse momento aí, o homem ele é diminuído, enquanto na Idade Média, Deus era o centro de tudo, no Renascimento o homem era o centro, no Barroco há um conflito. Nem Deus é o centro, nem o homem é o centro. Então, há esse conflito, essa ideologia, e isso é retratado em suas poesias também. Ora, o homem ele está ali mostrando que é pecador, que ele é tendencioso ao pecado, ora, o homem ele está ali mostrando que ele precisa de Deus. Professora Adriana, poesias e sonetos barroco, qual é a relação, quero dizer, as diferenças e semelhanças entre eles? Pelo que eu conheço, né, enquanto estudante, eu não sou professora de literatura, não existe muita diferença. Os sonetos e a poesia praticamente são a mesma coisa, porque se a gente for classificar a poesia, a poesia, o poema se define apenas. Poesia, ela diz respeito à forma, à estrutura, que é o poeta, que são 4 tercetos, 2 tercetos e 2 quartetos. Né? E o poema é o conteúdo em si do texto, do poeta, que é a temática. Por exemplo, Gregório de Matos, na lírica amorosa ele fala sobre mulher, endeusa a mulher. Na lírica satírica ele fala sobre os políticos corruptos. Então, a poesia seria apenas a estrutura, que na estrutura poética do barroco, ele sempre
tinham o mesmo padrão, o mesmo paradigma. Os sonetos, eles eram em versos decassílabos, né? Quando a gente vai contar, cada verso eles tinham 10 sílabas, e basicamente a estrutura era a mesma. E com relação à temática, existiam essas várias temáticas, né? Mas a que prevalecia era satírica. Você me poderia dizer o que é teocentrismo e antropocentrismo? Eu já falei, né? Acabei falando aqui. Então, teocentrismo é quando, na literatura em si, né? Falando da literatura, é quando nas artes, na poesia, na prosa, toda a produção textual, ela coloca Deus como centro. Então, as explicações, elas partem de Deus, né? Elas partem da visão moralista. Então, nesse momento das artes, toda a prosa, todos os textos, eles têm uma visão moralista, tem um fundo moral, tem um ensinamento. Então, nesse momento aí é Deus que está no centro. Então, a relação é vertical, tanto do homem como das artes em geral. Então, é um momento onde as descobertas científicas, né, do Renascimento não ocorreram. E o teocentrismo é quando o homem, ele agora passa a ser ativo na sociedade. Então, o homem ele passa a ser o centro da sociedade. E nas artes também. O homem tem um papel fundamental na construção da sociedade. Muito obrigada, professora Adriana. E assim vocês puderam aprender um pouco mais sobre o barroco brasileiro. A poesia atravessou 3 fases. Primeira fase, influência de Camões nos poetas brasileiros. Segunda fase, começa a surgir uma poesia com características brasileiras. Destaca-se o grupo baiano representado por Gregório Eusébio de Matos e Domingos Barbosa. Terceira fase, caracteriza-se pelo exagero e pelo aparecimento das academias literárias. Pertence a essa fase Manuel Botelho de Oliveira e Frei Manuel de Santa Maria Itaparica. O barroco brasileiro é chamado por alguns historiadores de escola baiana. E para esses historiadores, Gregório foi o iniciador da literatura brasileira. E assim terminamos o contexto histórico do barroco brasileiro. Vocês irão conhecer agora a cobertura completa da trajetória de Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador, Bahia, no ano de 1636 e faleceu em Recife no ano de 1695, com 59 anos de idade. Gregório de Matos Guerra formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, foi tesoureiro da Catedral e vigário-geral na Diocese na Bahia. Por causa de algumas dessas obras, foi forçado a exilar-se em Angola em 1694 e que ganhou o apelido de Boca do Inferno. Sua obra foi publicada posteriormente somente em 1822. E agora vocês vão ver um pouco mais sobre os tipos de poesia de Gregório de Matos. Eu vou falar um pouco mais sobre a poesia sacra. Como o autor não poderia faltar a poesia religiosa em sua obra, essa temática abrange um amplo conjunto, desde os poemas circunstanciais em comemoração à festa dos santos, até os poemas de contrição e de reflexões morais. Estamos aqui com a comentarista Maria da Conceição, que ela irá explicar um pouco sobre a obra Lírica Amorosa. Boa noite, Maria da Conceição. Boa noite, Leiana. Irei falar sobre um pouco da Lírica Amorosa. A Lírica Amorosa, de Gregório do Mato, abrange um amplo leque temático. Às vezes é o mais puro realização do amor. Outra, uma requintada explosão de psicologia amorosa, como por exemplo, na expressão da timidez do amante temeroso e desprezo da amada. Chega também frequentemente a um realismo irônico, quase cínico, como nos versos em que busca definir o amor. Obrigada, Maria, pela participação. Agora irei falar sobre a poesia satírica. O Boca do Inferno não perdoava ninguém. Ricos, pobres, negros, brancos e mulatos, padres, freiras, autoridades civis e religiosas, amigos e inimigos, todos, enfim, era o objetivo de sua lírica maldizente. Contudo, o melhor da sátira não é esse tipo de zombaria engraçada e maldosa, mas a crítica de cunho geral aos vícios da sociedade. Sua galeria de tipos humanos contribui para contribuir sua maioria e principal personagem, a cidade da Bahia. Mas nem sempre o poeta é rancoroso com sua cidade. No famoso soneto Triste Bahia, musicado por Caetano Veloso, Gregório identifica-se com ela e compara a situação da decadência que ambos viviam.
E por último, e não menos importante, a poesia burlesca. É a poesia mais circunstancial de Gregório, de modo sempre galhofeiro. O poeta registra em verso os pequenos acontecimentos da vida cotidiana da cidade e dos engenhos. Segundo James Amado, a poesia burlesca é a crônica do viver baiano sessentista. E assim finalizamos o Jornal Barroco Brasileiro. Tenha uma boa noite. Boa noite. Eu vou com eu pus esse A outra limpando as costas da outra. Olha. Já está os cabelos sérios. É assim, tira o dedo da sua orelha, solta o seu cabelo. Dá vida ao seu cabelo aí. Ei, Conceição, pra cá. Sabe por quê? Ele não sabe dar vida ao cabelo dela. Ela coloca Toma, vai, passa no rosto aí. ela esconde o cabelo dela pra cá. Vai, Aline, coisa rosa aqui. Tira ele, solta o seu cabelo, dá vida a ele. Fica estranho, fica lindo, lendo seu cabelo assim. Agora sim. Coloca ele pra trás de suas. Assim, daí. Não, meu filho, eu vou ficar com a blusa da escola. E a minha mãe nem quer ficar. Pronto. Tinha que perguntar a Helena que arte que tem que eu acabei. Minha blusa de amassou toda. Oh, que é isso aí, Marília? Na passarela Gisele Vixe. E a amassura da boca todinha, tava tão linda. É, Marlene? Oi. Gisele Vixe. A minha é bem pequenininha. Ou seja, música, arquitetura, literatura e escultura. O barroco foi a síntese da tentativa de unir o homem renascentista com as tradições religiosas e medievais. O barroco caracteriza-se por expressar a solidão e o sentimento de agonia de um homem dividido entre a razão e a fé. E para falarmos mais um pouco sobre esse assunto, a repórter Marlene, diretamente da Igreja Senhor do Bonfim. Deu corta aí, viu? Aí depois eu vou continuar. Aí eu vou. Aí de novo, aí vai voltar pra mim de novo aí. Já no Brasil, o barroco respondeu à consolidação de uma aristocracia colonial brasileira, que resultou de uma série de eventos que marcam a história do Brasil, a história do barroco durante o século XVII, a primeira metade do século XVIII. Você vai tirar folha, viu? Quando eu falar século XVIII, você tira folha. Pode chegar pra lá. Século XVIII. Ih, caramba, que é. Você tem que ser ligeira, viu? Século XVIII, é século XVIII. Costuma-se assinalar o início do barroco no Brasil com a publicação do poema Prosopopeia, de Pedro Teixeira, e no seu final com a publicação de obras de Cláudio Manuel da Costa do Direito. E no Brasil destaca-se os seguintes autores, Gregório de Matos e Padre Antônio de Vieira. E para vocês ficarem sabendo mais sobre o barroco no Brasil, a repórter Antônia com uma entrevista exclusiva. Aí corta de novo em mim. Aí já vai passar para mim de novo. A poesia atravessou 3 fases. Primeira fase, influência de Camões com os poetas brasileiros. Segunda fase, começa a surgir uma poesia com características brasileiras. Destaca-se o grupo baiano, representado por Gregório Eusébio de Matos e Domingos Barbosa. Começa bem na hora. A segunda direita. Ai, meu Deus, eu esqueci. Marília Cambuí, diretamente aos estudos. É com você, Leia. Dilce, é pra cortar também a minha fala, viu? E para começarmos a falar sobre o barroco, entrou errado? Entrou rápido demais. Começa de novo. E não falou o nome, né? E para começarmos a falar sobre o barroco... Eloy, começa de novo. Você falou na hora que ela foi falar. Já no Brasil, o barroco correspondeu... Ai, meu Deus do céu. Para nos explicar melhor sobre as pinturas barrocas.
Boa noite, Elson. Estamos aqui fazendo uma reportagem falando sobre o barroco brasileiro, onde são as imagens. Meu nome é Antônia Martins, falo aqui de Xique-Xique. Corta aí que tá errado aqui. Não vou passar não. Pensa aí o que vai falar para concluir, para fechar, para depois. Fala de Xique-Xique, sou aluno da escola tal, do segundo ano. Fala aqui de Xique-Xique, sou da escola Luiz Eduardo Magalhães e estou aqui diretamente da casa do professor Cassimiro para o jornal BBB. Agora vocês irão conhecer a trajetória completa de Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra nasceu em 1636, em Salvador, Bahia, e faleceu em Recife no ano de 1695, com 59 anos de idade. Formou-se em Direito Aí ele vai acordar, ele tá filmando. Tá? E agora vocês irão conhecer uma cobertura completa da trajetória de Gregório de Matos Guerra, ou de Gregório de Matos. Vocês irão conhecer agora por causa de algumas foram... Antes de começar aqui, Viana? Peraí, ele vai agora. Suas obras foram posteriormente... Eu vou falar um pouco sobre a poesia sacra. Como o autor não poderia faltar a poesia religiosa em sua obra, essa temática abrange Nós estamos aqui com a comentarista Maria da Conceição, que irá explicar um pouco mais sobre a poesia lírica amorosa. Boa noite, dona Maria da Conceição. Boa noite. Agora irei... Estamos aqui com a comentarista Maria da Conceição, que irá nos explicar um pouco mais sobre a lírica amorosa. Boa noite, Maria da Conceição. Boa noite, Leiana. Irarei falar um pouco sobre a lírica amorosa. Estou aqui com a comentarista Maria da Conceição. Obrigada, Maria, pela participação. Agora irei falar sobre a satírica... errei. É a poesia satírica. Por último, e não menos importante, a poesia burlesca. A poesia burlesca, mais circunstancial de Gregório, de modo sempre galhofeiro. O poeta registra em versos os pequenos acontecimentos da vida cotidiana da sua cidade e dos engenhos. Segundo James Amado, a poesia burlesca é a crônica do viver baiano sessentista. E assim finalizamos o... Por último, mas não menos importante, a poesia burlesca. A poesia mais circunstancial de Gregório, de modo sempre galhofeiro. O poeta registra em versos os pequenos acontecimentos da vida cotidiana da cidade e dos engenhos. Segundo James Amado, a poesia burlesca é a crônica do viver baiano seiscentista. E assim finalizamos o Jornal Barroco Brasileiro. Tenham uma boa noite. Boa noite, Leiana. Oh, meu Deus. Quem ficou
pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. A língua é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto pra te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Pois seja o que vier, venha o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto pra te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se